Passo a palavra agora para Dr. Álvaro Klein, da Associação Gaúcha da Advocacia Trabalhista, AGETRA. Sara, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pela condução brilhante aqui desse evento. Gostaria de presencialmente poder te abraçar, mas sinta-se abraçada, Alessandra Camarano, sinta-se abraçada, Mariana Machado, Érica Pereira, Marcelise, Nuri, Fabrício Gonçalves, Isaac e todo o pessoal que está nos assistindo. A falta da pessoalidade, a falta desse contato do olho no olho, que muito bem narrou a Érica, não pode macular a audiência de instrução do processo. Nós podemos realizar, sim, a audiência de conciliação, nós podemos tentar uma mediação pré-processual, nós podemos fazer muita coisa no ambiente virtual. Mas a audiência de instrução, por tudo que foi dito aqui, não há normatização por hora possível para que se possa admitir como válido a produção da prova na audiência virtual. Tenho ouvido e participado de alguns eventos como esse para discutir esse tema. E também tenho tentado ouvir o que dizem sobre esse tema, principalmente a magistratura. São uníssonos os magistrados em dizer que é necessário que a advocacia se adapte, que a advocacia coopere, que a advocacia haja com boa-fé e que haja com responsabilidade. Me parece que esses são preceitos básicos que todos nós, efetivamente, sempre pautamos a nossa atuação. Aqueles que destoam, a nossa OAB está vigilante e tem sempre atuado pontualmente nos casos. O que nós não podemos admitir é de que a conduta de um ou outro advogado seja referência para invalidar todos esses argumentos que nós estamos aqui debatendo e trazendo. A conduta de um advogado deve ser noticiada para a ordem, para que a ordem, assim, através dos seus conselhos de ética, façam a disciplina. Aconteceu isso essa semana. O Brasil todo se voltou aqui para o Rio Grande do Sul e nos cobrou uma posição acerca de um aplicativo que promovia homologação ou promovia acordos extrajudiciais, sem a presença de advogados. A nossa ordem suspendeu o advogado envolvido nisso hoje, 2 dias depois da denúncia ter corrido o Brasil. Nós precisamos identificar quem são os problemas e onde estão os problemas. Nós estamos fazendo isso. O Fabrício muito bem demonstrou isso aqui. Nós estamos fazendo isso, colhendo aqueles comportamentos que destoam de alguns magistrados. E nós temos que fazer isso também em toda a atuação nesse contexto da implementação de uma nova regra para a realização da audiência de instrução no ambiente virtual, trabalhista. Ouvi também, outro dia, num evento, um comparativo de que seria possível fazer uma audiência de instrução, porque isso já era possível no direito penal. Mas, veja bem, a produção da prova no direito penal se dá onde? Na delegacia de polícia, no inquérito policial. Eu ainda não ouvi falar de inquérito policial por videoconferência, nem mesmo em ambiente de pandemia. Então, o exemplo não serve. É um mau exemplo. Também há notícias de que há muito, ou há algum tempo, o CNJ está trabalhando na construção de um aplicativo para a audiência digital. E me parece que está no ponto agora de discussão sobre esse aplicativo, na parte que identifica a possibilidade de identificar dentro da
da audiência os pontos daquela audiência, onde começa o interrogatório do réu, onde começa o doutor, onde começam as testemunhas, se é testemunha de A, se é testemunha de B. É aí que estava. E é daí que deve seguir. É daí que deve seguir. E é daí que deve seguir com o necessário diálogo social. E o diálogo social se faz a partir do artigo 133 da Constituição Federal. A advocacia é essencial à administração da justiça. E essa essencialidade nós vamos exercer trazendo para o diálogo a nossa contribuição, a nossa vivência. A vivência de quem está, como todos aqui, ou vários disseram em vários momentos, à mercê do contágio do coronavírus. Não é o momento. Não é o momento de implantarmos definitivamente a audiência de instrução trabalhista. A Érica eu ia falar antes da Érica, eu ia falar antes do Fábio, mas o Fábio saiu, tinha um problema aí no estacionamento lá do escritório dele, e aí a Érica me abreviou o trabalho, né? Porque ela também trouxe essa questão muito bem colocada, a questão da possibilidade de contradição ou contradita da testemunha. Como que vamos contraditar a testemunha? De que forma? Em que momento será contradita? Porque na audiência presencial, somos surpreendidos muitas vezes com a negativa da possibilidade da contradição da testemunha. Ou seja, nós temos um cerceamento do direito de contraditar a testemunha. Como que isso vai funcionar no ambiente virtual? É possível instalar isso tudo nesse momento? Enquanto nós estamos com medo, enquanto nós estamos com a incerteza do que será e de qual será a nossa realidade amanhã. E nós aqui, salvo melhor juízo, sabemos como vai ser. Nós aqui dessa mesa, sabemos como vai ser o nosso dia de amanhã. Mas nós somos a exceção. Não sei que percentual, se é 90%, se é 70%, se é 80% da advocacia trabalhista do Brasil não sabe o que vai ser o seu dia de amanhã. Não sabe se vai conseguir reabrir o escritório, não sabe se vai ter dinheiro para pagar a secretária, não sabe se vai conseguir pagar a internet para acessar as notas de expediente. A advocacia não sabe como vai ser o dia de amanhã. E me perdoe a doutora Noêmia, e me perdoe toda a magistratura. A magistratura sabe como vai ser o dia de amanhã. O Ministério Público sabe como vai ser o dia de amanhã. A necessidade do diálogo social, no meu entender, é essa. Mas é no momento oportuno. O momento não é agora. E agora, a realização da audiência deve partir do pressuposto da vontade das partes. É difícil? É muito difícil. Porque a audiência de instrução no processo trabalhista, ela está no momento da maior litigiosidade do processo. Porque senão, quando chegarmos na audiência de instrução sem litigiosidade, o processo acabou. Nos entendemos. Houve um acordo. Mas, se não houver consenso entre as partes, a audiência não pode ser realizada. Sou pena de incorrermos em todos os riscos de nulidade que foram aqui referidos já. Como eu disse, a minha fala acabou sendo contemplada por todos. Todos me contemplaram, melhor dizendo, até aqui. Me restou pouco para dizer, porque eu tenho que concordar, e concordo, mesmo sem concordar, concordo na minha essência, e eu tenho o entendimento que todos vocês têm. Não é a hora, e não é assim que se faz. Nessa semana que passou, aqui na Getra, nós acabamos colecionando uma série de
intempéries. Tivemos uma manifestação do TST falando em justpostulante e atermação. Nós tivemos o corregedor do Conselho Federal da OAB falando em bons modos e dress code para a advocacia em ambiente virtual dentro da sua casa. Tivemos a surpresa da discussão, ou do encerramento da discussão da TR e do IPCAE, com a suspensão de todos os processos, por mais que se diga que não foi isso que se disse. Parece papo de louco. Eu disse que eu não disse, mas tu entendeu que eu não disse, mas tu entendeu no fundo o que eu queria dizer. E também temos aqui nos atrapalhando, nos povoando, nos tirando o sono, a audiência de instrução telepresencial. Eu me aventurei a fazer uma análise disso, um pequeno texto que eu escrevi, vou me permitir aqui repeti-lo para vocês, porque, como eu disse, aquilo que eu tinha para dizer, vocês todos disseram brilhantemente. Nós estamos diante de um momento que é ímpar, mas, guardadas essas proporções, vem acontecendo há muito tempo. E a Naomi Klein escreveu sobre isso na Doutrina do Choque. Nós estamos no momento, mais um momento do processo de ascensão do capitalismo de desastre. Os direitos sociais vêm sendo desqualificados no Brasil há muito tempo. Há muito tempo é atribuído para os direitos sociais o custo do Brasil. Isso não é mérito ou demérito desse atual desgoverno nosso. Isso vem de muito tempo. Os capítulos finais dos direitos previdenciários e do trabalho já estavam escritos antes de 2018, antes de 2017. O desmonte do Ministério do Trabalho e Emprego e a reforma da Previdência foi o que coube para esse governo aí, para essa pessoa, para essa turba que está ocupando o Palácio do Planalto. Outras destruições pontuais estão sendo implementadas à sombra das máscaras e da cloroquina, sob o pretexto da emergencialidade. E a audiência de instrução em ambiente virtual é uma delas. Mas a classe trabalhadora insiste em sobreviver, porque ela tem por si um exército de advogados e advogadas que empunham um escudo inacabado e parcialmente destruído, que se chama Constituição Cidadã. Paralelamente a isso, uma movimentação no judiciário trabalhista, notadamente de parte da sua magistratura, para sobreviver à pandemia de Covid-19 e ao avanço da gangrena, Emenda Constitucional 95 de 2016, está regulando o acesso à justiça, aplicando regramentos nocivos e ferinos à proteção do trabalhador, relativizando sua hipossuficiência e exigindo formalidades que destoam da simplicidade norteadora do processo trabalhista. E aqui eu vou abrir um parênteses. Entre os motivos dos tormentos da advocacia gaúcha, da advocacia brasileira, nós tivemos uma sentença em várias declarações na semana passada aqui no Rio Grande do Sul, que disse o seguinte: pobre anda de ônibus, e negou a assistência judiciária para uma trabalhadora porque apresentou um comprovante de despesa de pagamento de financiamento de veículo. Essa sanha reformista do liberalismo econômico marca como eu posso dizer, um desmonte de tudo que representou até hoje a legislação social protetiva da classe trabalhadora. E aí, como disse o Fábio antes, a classe trabalhadora restou somente a força, o empenho e a criatividade
da advocacia trabalhista, da advocacia de direitos sociais. As nossas armas são somente o que restou da Constituição, as convenções e os pactos internacionais. Esses últimos movimentos do liberalismo econômico, a carona do corona, são notadamente com o intuito de inviabilizar a advocacia que milita pela manutenção dos direitos protetivos, inclusive provocando a polarização dentro da classe. Advogadas e advogados se dividem e perdem a orientação coletiva, enfraquecem suas representatividades e acabam advogando uns contra os outros. Advogado de reclamada contra advogado de reclamante. Procuradoria-Geral do Estado contra advogado de cidadão. Álvaro, desculpa, mas só para alertar o seu tempo. Já estou terminando. Essa destruição, essa imobilização da advocacia, da classe trabalhadora, se apresenta efetivamente, no meu sentido, como um dos golpes finais nos direitos humanos e sociais no Brasil. E aqui eu quero abrir mais um parênteses para louvar essa iniciativa desses advogados fantásticos que estão aqui representados pelo Nuri, pela Marcelise, pela Sara, pelo Isaac, que formaram uma rede que tem lado. Eu, mais uma vez, mostrando a minha pieguice, já estou emocionado aqui. Mas necessário, então, mais do que nunca, que no exemplo da Rede Lado, a advocacia, a ABRAT e o MAT, se unam à defesa intransigente das suas prerrogativas, nas suas dignidades pessoais e profissionais, na defesa dos seus lares, na defesa da educação dos seus filhos e na preservação dos direitos sociais e protetivos do Brasil. A advocacia é indispensável à administração da justiça. Não existe alguma justiça sem advogadas e sem advogados. Eu, assim como todos nós aqui, pelo que vi até agora, somos contra a implementação de um procedimento de audiência de instrução que não contemple a construção a partir do diálogo social. Obrigado e desculpem aí ter passado do tempo.